bem assim, bem interessantes para o, digamos assim, para o estudo, mas eu coloco o acento, o ênfase nessa aba aqui, interpretações autênticas. Então, são aquelas respostas, aqueles rescritos que esse Pontifício Conselho para os textos legislativos tem dado para algumas perguntas que chegaram ali à Santa Sé. Né? Então, por exemplo, se nós clicamos aqui nessa aba Interpretazioni Autentiche, vão sair, né, diversos cânones e as diversas interpretações, né? Muitas delas estão em latim, mas um latim muito breve, né? Essas respostas, elas são muito sumárias, sintéticas, né? No tocante aos direitos e deveres dos fiéis, nós temos esse número, o cânon 230, parágrafo 2. A gente não vai conseguir chegar até esse número, né? Praticamente a gente está agora no 215, 216, não dará tempo, mas aqui só para que vocês vejam, e cito aqui um exemplo do cânon 230, deixa eu só aumentar um pouco mais. Ok, ótimo. Bom, depois tem uma explicação aqui um pouquinho mais longa do cânon, mas a resposta praticamente é essa daqui, né? Que é a do ano 1992, foi dado essa resposta de como se deve interpretar autenticamente o cânon 230, parágrafo 2º. Esse cânon aqui está falando do direito dos fiéis leigos e é um número que fala, por exemplo, qual é o papel dos leigos na liturgia. Então, por exemplo, vamos ver aqui. No português diz o seguinte, né? Os leigos que tiverem a idade, as qualidades estabelecidas por decreto da conferência, podem ser assumidos estavelmente mediante o rito litúrgico prescrito para os ministérios de leitor e de acólito. Está falando dos ministérios de leitor e de acólito. O ministério, porém, a eles conferido, não lhes dá o direito ao sustento ou à remuneração. Né? E o parágrafo 2º. Os leigos podem desempenhar, por encargo temporário, as funções de leitor nas ações litúrgicas. Igualmente, todos os leigos podem exercer o encargo de comentador, de cantor ou outros de acordo com o direito. Né? Então, se chegou ali a Pontifícia Comissão dos textos legislativos, a seguinte pergunta, né? Aqui que está em latim, não tem traduções dessa interpretação aqui, né? Mas a pergunta aqui é muito simples, né? Aqui está a pergunta e aqui está a resposta. E a pergunta, primeiro tem um caput, né, que introduz, diz assim, né? Patris Pontifici Concili delegum testibus interpretandis, né? Então os pais, né, ou seja, os membros do Pontifício Concílio sobre os textos das leis, né, interpretandis, olha só aqui um gerúndio de obrigação, ou seja, dos textos legais, vamos dizer assim, os textos legislativos que devem ser interpretados, né, literalmente. Então, os pais do Pontifício Conselho sobre os textos, podemos dizer, os textos das leis que devem ser interpretados. Propósito dúbio
Inceto plenário diei 30 Juni, né, de 1992. Então, por exemplo, aqui diz, né, propósito dúbio é um ablativo absoluto e depois tem uma inclusão. Todo o resto aqui está incluído, né? É um texto muito bem elaborado, muito bem escrito. Então, por exemplo, propósito, ou seja, proponere, significa pôr diante, apresentar, né? Propósito dúbio, ou seja, tendo sido apresentado uma dúvida, né? Dubium significa dúvida. Então, tendo sido apresentado uma dúvida, inceto plenário, cetus significa reunião, né? Assembleia. Então, na assembleia plenária, die 30 Juni, no dia 30 de junho de 1992. Quod sequitur, o qual segue, né, o qual segue, respondendo messe, censuerunt utrim infra, né? O verbo censeo, censo significa, é o verbo decidir, ou seja, discernir também poderíamos traduzir, né? Decidiram, né? Ou seja, os pais do Pontifício Conselho, aqui é o verbo principal da frase, né? Estava até agora faltando o verbo principal. Então, decidiram, respondendo messe. Olha só, outra vez, o deliberaram, né? Decidiram, deliberaram, respondendo messe. Um gerúndio, outro gerúndio de obrigação, que deve ser respondido ut infra, como infra significa abaixo, né? Ou seja, como se segue abaixo. Então, isso é um pouco o sentido geral, né? Para fazer uma tradução um pouquinho melhor, mais compreensiva no português, os pais do Pontifício Conselho de sobre a interpretação dos textos legislativos, tendo sido apresentada uma dúvida na Assembleia Plenária do dia 30 de junho de 1992, né? Essa dúvida que segue, ou seja, a dúvida a seguir, que será mostrada, apresentada a seguir, né? Que segue. Então, eles deliberaram que deve ser respondido como abaixo, ou seja, do modo que se exporá abaixo, né? E depois vem a pergunta: utrum inter munera liturgica quibus laeti, sive viris, sive mulieris, iuxta codex, né? Codicis iuris canonici, canone 230, né? Paragrafi secundi, fundi possunt ad numerari etiam possit servitium ad altare, né? Então, por exemplo, esse utrum aqui é típico também da Suma de Teologia, né, de Santo Tomás de Aquino, quando ele coloca uma questão, uma pergunta. Utrum Deus sit. Será que Deus existe? Se, né? Esse utrum significa se, acaso, né? Se intermunera litúrgica, ou seja, entre os ofícios litúrgicos, né? Ou seja, os serviços, poderíamos traduzir também, né? Entre os serviços litúrgicos, quibus, aos quais os leigos, sive vires, sive mulheres, né? Quer varões, quer mulheres, iuxta codicis iuris canonici, né? De acordo com o Código de Direito Canônico, juxta codicem ius canonicum, né?
é acusativo, yuxtapede acusativo. Segundo, conforme o Código de Direito Canônico no cânon 230, parágrafo 2º, podem fundir, né? Ou seja, podem desempenhar. Então, se entre os serviços litúrgicos aos quais os leigos, tanto homens como mulheres, conforme a prescrição, né, do cânon 230 do direito canônico, podem fungir, podem exercer, né? Etiam possit ad numerari servitium ad altare. Essa é a pergunta, né? Possa também numerar-se, né? Ou seja, ser numerado, ser ali elencado, né? Listado, o serviço ao altar. Né? O serviço ao altar é que faz, por exemplo, os coroinhas, né? Etc. Se dentre esses serviços litúrgicos, né, ofícios litúrgicos, também o serviço ao altar, próprio, por exemplo, do acólito, do coroinha, né? E aqui a Santa Sé responde da seguinte maneira: affirmative ed iuxta instructiones a sede apostolicae dandas. Então, afirmativamente, ou seja, podem, né? E conforme as instruções dandas, que devem ser dadas, né? Outro gerúndio de obrigação, pela Sé Apostólica. E termina assim a resposta, né? Depois, claro que vem aqui uma explicação um pouquinho mais longa do que sequer, digamos, o que significa isso e quais são essas instruções dadas pela Sé Apostólica, né? Então aqui vem a especificação daquela resposta que normalmente é muito lacônica, né? Típico das respostas do dicastério de textos legislativos, muito breve, é sim ou não, né? Afirmative, negative, né? Ou afirmativa em parte, negativa na segunda parte, etc. Né? Então, quem é um jurista, quem é um canonista, deve também estar atento a essas interpretações autênticas. Né? Aqui, por exemplo, tem muitas outras, né? Não as li todas, né? Tem outros cânones aqui que são interpretados de modo autêntico. Tem instruções, tem, por exemplo, esclarecimentos normativos, declarações, respostas particulares, documentos, notas explicativas. Então tem muito material assim para que o canonista possa também aprofundar na sua ciência canônica. Né? Aqui para nós, dessas interpretações, talvez basta conhecer essa 230 que acabei de ler, porque está no contexto dos cânones que nós estamos traduzindo sobre o direito e os deveres dos fiéis. Né? Bom, só antes então de continuar, deixa eu só fazer a chamada aqui. Hoje, dia 11, correto? Sim, 11 de novembro, perfeito. Então, nós temos o padre Anderson. Ainda não entrou. O padre Anderson estava viajando no Congresso Internacional, professor. Ah, tá, perfeito então. Depois Andréia estava ali, eu vi. Presente. Ok. Depois Padre Diego tá ali. Padre Márcio Paulino
Ok, muito bem. Frei Marcos Vinícius. Ok. Depois o Padre Mateus. Ele também está no congresso. Ah, tá, ótimo. Depois o Padre Nicoló. Presente. Ok. Depois o Frei Tadeu. Tá ali. Padre Tadeus também, eu vi por ali. Padre Tiago. Será que estará no congresso? Ah, é verdade, sim. Tinha anotado aqui. E a Viviane está aqui. Ok, ótimo então, perfeito. Bem, vamos então continuar a nossa análise dos textos. E estávamos vendo o cânon 216. Esse cânon aqui, como traduzimos na semana passada, então, nos vai falar desse direito que tem os fiéis de promover a ação apostólica da igreja, né, livremente. Eles podem formar grupos de apostolado livremente, mas eles não devem reivindicar o nome de católico, a não ser que tenha autorização da igreja, né? Podem fazer iniciativas, ele fala do inceptum, né? Iniciativa, ou seja, empreendimentos, mas falar em nome da igreja só quando realmente a igreja lhe dá essa delegação para isso, né? Então, é um grupo aqui da minha paróquia, é a pastoral da saúde aqui da minha paróquia, ok, pode falar em nome da paróquia, porque está dentro da organização paroquial, né? Agora, se tem um outro grupo católico que cuida da pastoral da saúde, mas não está na paróquia, tudo bem, né? É bem-vindo, mas não deve atribuir a si mesmo o nome de católico ou da paróquia X, se realmente não pertence, ou seja, não está vinculado, vamos dizer assim, legitimamente à paróquia, né? Então, é um direito essa livre associação também para o apostolado, mas com essa atenção, ou seja, não se deve falar em nome da paróquia, em nome da igreja, se realmente não tem essa autorização, né? E o cânon 216, então, repito, a tradução da semana passada dizia assim: os fiéis todos, Christi fidelis cunti, quipe, sem dúvida, os quais participem missionem ecclesiae, participam da missão da igreja, ius habent, direito tem que, né, propriis quoque inceptis, também com os próprios empreendimentos, ou seja, com as próprias iniciativas. No português, vamos ver aqui como ele traduziu. No português nós temos eu tenho direito, colocou como iniciativas, né? Literalmente o verbo, essa palavra aqui inceptum, o substantivo inceptum, vem do verbo incipio, que significa começar, empreender, né? Então é uma iniciativa, iniciar. Então uma iniciativa é algo que se inicia, inceptis, né? Tem essa raiz. Também com as próprias iniciativas, secundum sum quisque statum et conditionem. Então, esse quisque aqui é o sujeito, né? Ou seja, cada um, segundo o seu estado e condição, ut promovent, né? Então, tem o direito de que eles, né, promovam actionem apostolicam vel sustinent. Promovem vel sustinent actionem apostolicam.
Então, promovam ou sustentem a ação apostólica. Então, os fiéis têm o direito de empreender ações apostólicas, ações pastorais, né, na igreja, ou sustentar. Então, imagine que tem um grupo lá que tem alguma iniciativa apostólica, de apostolado, de catequese. Nós tínhamos visto anteriormente, ou iniciativas de oração, que promove a santificação da igreja. Ok, livremente podem se desenvolver, podem empreender essas ações, né? Ou as pessoas que talvez não estão engajadas diretamente podem ajudá-las, né? Com recursos econômicos, com a divulgação das suas atividades, etc., né? É uma liberdade que deve ter os fiéis, né? Ou seja, o clero também não, a autoridade da igreja não pode ficar controlando tudo, né? Porque o Espírito sopra onde quer. Ele pode suscitar iniciativas, né? Nós vemos lá no Antigo Testamento aquelas pessoas, né, que estavam lá profetizando fora do acampamento de Israel, né? E de repente Josué ficou escandalizado e vai lá com Moisés e diz: olha, fulano e ciclano está profetizando fora do acampamento, né? E de repente Moisés fala: por que você tem inveja deles, né? Deixa eles, tomara que todo o povo de Israel fosse profeta, né? Então, ou seja, a gente não pode colocar limites à ação do Espírito Santo, à iniciativa dos fiéis batizados, né? Não tudo tem que estar controlado, vigiado. Eles têm essa liberdade para promover iniciativas pastorais também, né? Só que agora tem um porém. Nullum inceptum, né, o tamen significa contudo. Então, contudo, nenhuma iniciativa, nenhum empreendimento vindicet sibi, ou seja, vingue para si, ou seja, reivindique para si, reclame para si o nome católico. Nisi, né, ou seja, a não ser que accesserit consensus auctoritates ecclesiasticae competentes, né? A não ser que o consenso, né, o consentimento da competente autoridade eclesiástica accessere, ou seja, tenha sido, vamos dizer assim, acessado, concedido. Então, por exemplo, vamos ver aqui. O verbo accedo daí vem significar aceder, né? Accedo, accedis, accedere, accessi, accessum, né? Então, caminhar, aproximar-se, né? Chegar. Daí a ideia de hostilidade, marchar contra. O número 3, juntar-se, acrescentar, colocar-se, aderir, aceder, né? Poderíamos traduzir aí como aceder, ou seja, a não ser que seja acedido, ou seja, seja concedido, poderíamos também traduzir, né? Concedido o assentimento da autoridade eclesiástica competente, né? Então tem essa raiz de aceder, conceder, né? Ceder, etc. Que vem, se eu não me equivoco, exato, de cedo, andar, caminhar, chegar, caberar, né? Passar, ceder, conceder, dar, entregar, vejam, né? Então esse é o significado básico, vem do verbo cedo, acedo, ou seja, o número 7 aqui embaixo, né? Ceder, conceder, dar, entregar. Então, a não ser que esse consentimento seja dado, tenha sido dado, tenha sido feito, né? Ok, então esse é o cânon 216 que traduzimos na semana passada.
Agora, o cânon 217 vai falar também de outro direito dos fiéis, que é o direito à instrução cristã, à educação cristã. Então, uma vez que ele é batizado, ele tem o direito, o dever, e os fiéis podem exigir isso também dos seus pastores, de serem instruídos na fé cristã. Então, é um direito deles serem instruídos na fé cristã. E esse cânon, então, vamos fazer a análise dele, né? Então, primeira coisa é identificar os verbos. Então, nós temos os verbos conjugados, sobretudo, vocentur. Depois nós temos habent. Depois nós temos o verbo conjugado instruantur. Okay? Então, se nós temos 3 verbos conjugados, nós temos 3 orações. A única coisa que aqui tem aquela forma do ad mais gerúndio em acusativo, que é a oração final. Né? E depois aqui embaixo também ad mais gerúndio em acusativo, oração final. Né? 2 gerúndios em acusativo, ou melhor, 3, né? Vivendo. Então, aqui também é uma oração, né? Funcionaria como um verbo conjugado, ou seja, então nós teríamos uma oração, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orações, né? Por assim dizer, 7 frases nesse contexto. Mas se nós eliminamos esse ad e o gerúndio, né, em acusativo, que é uma oração final, a gente já sabe, nós vamos ficar com 3 orações, digamos assim, principais, né, que dão a estrutura para a frase, e das quais uma delas só é a principalíssima, aquela que não tem conjunções nem pronomes relativos. Então a gente pode começar por ela se quisermos, né? Ius habent. Por exemplo, Christi fidelis ius habent. Depois aqui tem um qui, que é um pronome relativo, né? Depois a gente tem o verbo com o qui, ou seja, o verbo vocentur. Então aqui já é uma oração subordinada, né? Os fiéis, os quais são chamados. Perfeito. Né? Só que ainda esse sujeito está com o verbo principal. Os fiéis têm direito, né? E esses fiéis, os quais são chamados, que são chamados, né? Para levar uma vida, etc, etc. Né? Então a oração principal, sem dúvida nenhuma, é o verbo habent. E depois, por exemplo, aqui a gente tem outro pronome relativo, qua, né? Pela qual, né? Ou com a qual. E me parece que depois o verbo principal está aqui dessa outra oração subordinada, né? Claro que depois a gente tem que fazer a tradução para ver se isso é correto. Mas já dá uma ideia de como vai se comportar essa frase, ou seja, os fiéis têm direito, esses fiéis, os quais, né, são chamados a levar uma vida, etc., né, congruente com a doutrina evangélica, tem direito o quê? A quê? A educação cristã, né, educazione cristiana, qua, pela qual, né, aí talvez venha esse verbo aqui, né, rapidamente, ainda não fiz a tradução, né? Não fiz a leitura do texto, pela qual são instruídos, instruantur, né? Etc. E segue o resto. E depois as orações finais que vão aí dentro desse contexto. Então, por exemplo, se fazemos a divisão dessas orações aí, nós podemos ter
o seguinte. Então vamos colocar a oração principal aqui. (6:48). Vamos colocar 20. Só que vamos aumentar o texto. Então, vamos lá. Christi fidelis habent ius ad, como era? Educationem Christianam. Olha só, essa é a oração principal. Tendo entendido isso, já entendemos praticamente todo o cânon, né? Ou seja, os fiéis têm o direito à educação cristã. Esse é o conteúdo do cânon. Vamos deixar assim mesmo. Essa é a primeira frase. Agora, esses fiéis é qui, quipe, né? Ou quipe, qui. Participen missionem ecclesiae. Okay? Essa é uma oração subordinada que depende, essa oração aqui depende da anterior, né? Então, os fiéis têm direito à educação cristã, os quais, quipe, né, sem dúvida, podemos ver aqui no dicionário. Opa, onde que está? É um advérbio e é conjunção, né? Por que então? Então, porque, se for interrogativo, né? Aqui não se trata de interrogativo, mas certamente, é lógico, é claro, né? Sem dúvida, de fato, né? Com efeito, etc. Né? Então, opa, não era aí que estávamos. Então, os fiéis têm o direito à educação cristã, os quais, quipe, sem dúvida, participam da missão da igreja, né? Lembrando que no latim o verbo participar, ele pede acusativo, diferentemente do português, que nós colocamos aí, pede um objeto indireto, né? Quem participa, participa de algo, participa da missão, né? Como se fosse um genitivo para nós, mas no latim é acusativo. Então, aqueles, sem dúvida, participam da missão da igreja. Ok, seguinte oração. Diz assim. Opa, desculpa, olhei no cânon errado. Olhei aqui no 216, mas é o 217, perdão. Não, porque os dois têm quipe qui, né? Tanto no cânon, se vocês olham aí, tanto o cânon 216 como o 217 tem a mesma estrutura, né? Ele começa Christi fidelis cunti, o outro começa Christi fidelis, depois quipe qui. E eu bati o olho no cânon equivocado. Então seria qui, agora sim, vocentur ad ducendam. Bom, vamos deixar assim, depois porque tem outra frase ali, né? Colocar um ponto. Então, esses fiéis que têm o direito à educação cristã, os quais, sem dúvida, são chamados, ok? Oração subordinada à anterior. Agora, quem é chamado para algo, uma oração final. Então, são chamados ad ducendam vitam
entem doctrine evangelici. Ok, então, os fiéis têm o direito à educação cristã, os quais fiéis, sem dúvida, né, certamente, quipe, são chamados para ad, né, ducendam, para levar, para conduzir uma vida congruente à doutrina evangélica, né, uma vida adequada, né, em conformidade com a doutrina evangélica. Essa é uma oração também subordinada, uma oração final, que depende dessa outra aqui, né? Quem é chamado para algo. Depois, agora vem, poderíamos colocar um ponto aqui, só para separar as orações. Depois vem outro pronome relativo, qua. Só que agora referido à educação cristã, por isso está no feminino qua. Educação cristã, pela qual, ou seja, através desta educação cristã, através da qual, né, por meio da qual, vamos ir ao verbo principal, que eu acho, vamos ver agora, que é instruantur rite, que está lá no final. E com o advérbio rite. Nós temos a palavra no latim, ritus, que significa rito, né? E o advérbio rite, ele dá um sentido daquilo que é feito ritualmente, aquilo que é feito regularmente, né? Com uma frequência, ou seja, segundo os ritos, segundo os costumes, ou seja, pontualmente, exatamente, né? Ou seja, com exatidão. Rite. Então, aqui poderíamos traduzir através da qual, ou seja, através da qual educação cristã com exatidão são instruídos, instruantur, pela qual são instruídos com exatidão, rite, né? Ou seja, conforme os ritos, conforme a doutrina, né? Agora, aqui também tem um ad mais gerúndio. Em acusativo, outra oração final. Então seria ad, seguinte frase, aqui poderíamos terminar essa frase aqui, né? Então, ad prosequendam maturitatem persone humane. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no texto. Ok, até aí, porque depois tem um atque e já começa a outra oração. E o atque é um e, então está no mesmo patamar da oração anterior, né? Então vejam, até agora, depois a gente termina, mas os três verbos mais importantes já praticamente analisamos. É jus, deixa eu... Jus, bom, não vai dar para colocar em negrito. Depois nós temos vocentur. E depois nós temos instruantur. Sendo deles, desculpe, jus, não, nossa, a mancada minha. Jus é substantivo, habent, né? Habent é o verbo principal, depois tem os verbos subordinados, mas dentro dessa subordinação tem esses pronomes relativos aqui, que a sua vez deles vão depender essas orações finais aqui, né? Então, perdão, para prosseguir, ou seja, para
prosseguir, para seguir, para buscar, né? Prosequendam, para buscar a maturidade da pessoa humana. Porque é através, pois, dessa educação cristã, da instrução cristã, que o cristão, né, que o católico obtém a maturidade da sua pessoa humana, né, atque, e também vem a outra frase, ad cognoscendum et vivendum, podemos colocar os dois juntos, cognoscendum et vivendum, simul, né, ao mesmo tempo, mysterium salutis. Então, aqui nós temos, né? Então, pela qual, ou seja, pela qual instrução, ou pela qual educação cristã são instruídos, né? Ou sejam instruídos com exatidão, e os fiéis, eles necessitam receber a doutrina com exatidão, com clareza, né? Às vezes, infelizmente, quando a gente atende alguém, uma consulta na confissão, uma consulta espontânea, às vezes não somos claros, né, na explicação, na homilia, fica meio confuso, o fiel não sabe se aquilo lá é assim mesmo, né? Então se deve rite, ou seja, com exatidão, com precisão, instruir na fé cristã. Porque dessa instrução, né, tem uma finalidade. Essa instrução ad prosequendam maturitatem personae humanae, para prosseguir, ou seja, alcançar a maturidade da pessoa humana, e além disso, né, atque, e para conhecer e viver ao mesmo tempo, simul, o mistério da salvação, mysterium salutis, ok? Então, isso daqui eu acho que não pulei nenhuma palavra, acho que está tudo aqui. Deixa eu só conferir. Perfeito, né? Então, essas são as orações. Podemos colocar até a numeração, se vocês quiserem. Oração 1, oração 2, oração 3, oração 4, oração 5 e oração 6, embora a oração 6 tenha dois verbos, conhecendum et vivendum, mas eles estão no mesmo patamar, né? Ou seja, para conhecer o mistério da salvação e viver o mistério da salvação. Na verdade, aí são 7 orações, né? Mas como eles estão no mesmo patamar, vamos deixá-los juntos. E se a gente faz a tradução aqui, seguindo esse esquema, se vocês quiserem, posso até copiar aqui no chat, se depois alguém quer manter essa divisão. Porque isso daqui é uma análise do texto, isso vocês devem fazer com cada um dos cânones, né? Ou seja, destrinchar, ir ali, digamos assim, entendendo frase por frase, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ctrl V, eu acho. Ok. Vai sair em letra grande, mas depois, uma vez copiado, dá para colocar em letra menor, né? Ok, então, aí eu deixei também no chat para vocês, que pode ser útil, né? Mas aqui, se vocês entenderam a oração principal, a frase 1, praticamente já está o conteúdo do cânon, né? Esse é o conteúdo. Então, Christi fideles habent ius ad educationem Christianam.
os fiéis têm direito à educação cristã. Agora, esses fiéis, eles, né, vai especificar um pouco através desse pronome relativo, os quais certamente, perdão, são chamados. Agora, quem é chamado para algo, para alguma missão. Então agora tem uma oração final, oração 3. Para levar, duco, né, conduzir, para conduzir, levar, né? Lembrem o lema do estado aqui de São Paulo é esse, né? Duco, non ducor, né? Eu conduzo, não sou conduzido. Então, para conduzir uma vida congruente, né, uma vida conforme a doutrina evangélica. Esse doctrine evangelice está em dativo, né, porque a palavra congruentem vai pedir um dativo, seja congruente a algo, a doutrina evangélica. Claro que depois tinha falado da educação cristã, né, na ordem da frase, falou da educação cristã e depois colocou o qua em seguida, depois, né, ou seja, esse qua está referido à educação cristã. Ou seja, pela qual, é um ablativo esse qua, né, então pela qual sejam instruídos, né, não é vamos dizer assim, instruentur, mas instruantur é um subjuntivo, só que é voz passiva, porque é enitur. Então, pela qual sejam instruídos com exatidão. Né? Né? Pontualmente, ou seja, convenientemente, exatamente. Sejam instruídos exatamente, né, pontualmente. Outra oração final, ad prosequendam, para, vamos lá, o verbo prosecor, ele é composto do verbo secor, que é um verbo depoente, que é o verbo seguir. Prosecor não é o vinho prosecco, né? Prosecor é prosseguir, ou seja, seguir, acompanhar, daí continuar, donde tem o significado de procurar, buscar, perseguir, né? Por isso eu traduzi como buscar, para perseguir a maturidade da pessoa humana. Atque, e além disso, atque, como eu falei para vocês, ele é um E, só que é um E mais forte, né? Separa realmente quase duas, né? E por outro lado, e contudo, né? Eu diria, e além disso, ad cognoscendum et vivendum, e para conhecer e viver ao mesmo tempo o mistério da salvação, né? Porque quando nós, ou seja, a educação cristã, né, a instrução cristã, não é só para alimentar a inteligência, né, para conhecer tem pessoas que conhecem, até que não são católicas, mas que conhecem muito bem a doutrina da igreja, né? A gente às vezes vê até pessoas, até ateus, que têm um grande conhecimento da doutrina católica, conhecem do ponto de vista intelectual, mas também para viver, ou seja, praticar essa fé. Então, eu não posso praticar se antes não conheço, né? Não posso amar aquilo que eu não conheço. Então, é necessário, sim, conhecer, receber, e é um direito dos fiéis serem instruídos na fé pelos seus pastores, né? Para conhecer, para ilustrar a mente com o conhecimento da fé, mas, sobretudo, também para viver essa fé. Simul, né? As duas coisas simul
ou seja, simultaneamente, juntamente, ao mesmo tempo. Né? No mesmo momento, ao mesmo tempo, né? Juntamente. Ok? Esse é o texto, digamos assim, bem organizado, né? Com a oração principal e as diversas dependentes. Né? Agora, voltando ao nosso texto, podemos entender um pouquinho melhor. Né? Então, olha só, os fiéis, sem dúvida, certamente, quipe, os quais, pelo batismo, né, acho que eu pulei essa palavra aqui, faltou essa palavra, né? Pelo batismo, vocentur, são chamados, adducendam vitam congruentem, né? Para conduzir uma vida congruente à doutrina evangélica, né? Com a doutrina evangélica, ius habent, tem o direito ad educationem Christianam, a educação cristã, pela qual, né, através da qual, agora vem o verbo lá embaixo, né, sejam instruídos com exatidão, agora tem que voltar lá para cima, né, ad prosequendam, para buscar a maturidade da pessoa humana, atque, e além disso, ao mesmo tempo, para conhecendum, né, ad conoscendum, para conhecer et vivendum, e para viver mysterium salutis, o mistério da salvação. Porque sem essa instrução a gente cai no escolho, né, na dificuldade de que a fé das pessoas vira uma espécie de tradição, de costume. Né? As pessoas, eu sou católico, mas por quê? Por costume. Meus avós eram católicos, meus pais eram católicos, eu sou católico, meus filhos, meus netos. Então, tipo assim, é costume. Em muitos países, infelizmente, ou em muitas regiões, até mesmo aqui no Brasil, já tem uma fé costumeira, né? Virou um costume. Não é que o costume seja mal, né? O costume, quando ele é bom, né? A gente reconhece que é um costume bom, existem costumes bons, né? Mas de uma fé costumeira a uma fé conhecida e vivida tem um grande abismo aí, uma grande diferença, né? E nós devemos levar as nossas comunidades, a nossa família, né? Quem é casado, pois os filhos, né? Os parentes, levar a um conhecimento da fé e também uma vivência profunda da fé. Naqueles lugares, inclusive, que a fé católica já é costumeira, pelo menos é costumeira, né? O problema é que muitas vezes, depois de uma fé costumeira, se passa ao abandono da fé, né? Ou as pessoas vão passando a igrejas evangélicas ou simplesmente vão abandonando e se fazem indiferentes à religião, né? Então é importantíssima a instrução cristã. Quando nós lemos, por exemplo, os cânones sobre os deveres do pároco, coloca como primeiro dever do pároco a instrução cristã dos fiéis, antes mesmo da administração dos sacramentos, né? O primeiro dever do pároco é instruir os fiéis, é ensinar a fé cristã. E depois, em segundo lugar, vem, né, depois da proclamação da palavra, do ensino da palavra, aí vem sim a participação nos sacramentos. Mas de nada adianta participar nos sacramentos, nos mistérios, né, da nossa fé, se eles não sabem o que são aqueles mistérios, né, ou vivem de uma maneira já costumeira, tradicional, aquele mistério da fé, né? Então, nós temos que fazer reviver o mistério da nossa fé
nas nossas comunidades, nas nossas famílias, né, que vivam realmente, não de uma maneira costumeira, mas de uma maneira profunda. Né? Bem, seguinte cânon. Então, não sei se sobre esse cânon vocês têm alguma pergunta da estrutura, etc. Vai ajudar essa divisão que eu fiz. Né? Cânon 218. Vai falar, ok, se os fiéis têm o direito à instrução cristã, esse cânon aqui vai falar sobre aqueles que ensinam as disciplinas sagradas, né? Então, nós temos a necessidade, pois, desses professores que ensinam a nossa fé cristã. E vai falar também dessa liberdade da investigação. Né? Eles precisam, os professores, de uma liberdade. É claro que nós somos seres humanos, somos limitados e não existe nesse mundo uma liberdade absoluta. Né? Sempre nós temos que estar sempre dentro das 4 linhas, pois da nossa fé cristã, daquilo que nos foi revelado, daquilo que a igreja nos ensina, e por isso aqui nesse cânon também fala dessas linhas, né, dessas 4 linhas do magistério, né, da igreja, que é o intérprete autêntico da divina revelação. Né? O Concílio Vaticano II nos vai falar que o magistério da igreja é o intérprete das Sagradas Escrituras, é o intérprete autêntico da divina revelação. Não é o teólogo ali de cabeceira, não é o teólogo de momento, é o intérprete das Escrituras e o intérprete da divina revelação. Não, os teólogos têm uma devida liberdade, mas digamos assim, né, nós recebemos o dom, né, dessa divina revelação. Não somos nós com a nossa inteligência, mas é algo recebido pela nossa fé. Então, o cânon 218 vai falar da liberdade de investigação e de ensino e do papel que tem ali o magistério da igreja. Diz assim: Qui disciplini sacris incumbunt, justa libertate fruuntur inquirendi, nec non mentem suam prudenter in isa periendi, in quibus peritia gaudent, servato debito erga ecclesiae magisterium obsequio. Então, aqui a mesma estruturação que nós devemos fazer quando encontramos um texto assim é identificar os verbos conjugados. Né? Então, mesmo processo que fizemos com o cânon 217 NT, falei para vocês, terceira pessoa do plural, da voz ativa. Então, aqui temos um verbo conjugado. Nitur, terceira pessoa do plural, só que agora é voz passiva, a não ser que seja um verbo depoente, né? Ou seja, aquele verbo que se escreve na voz passiva, mas tem significado ativo. Depois vamos procurando outros verbos conjugados. Gaudent, outro verbo conjugado. E depois não temos mais verbos conjugados, ou seja, temos 3 verbos conjugados e depois vários gerúndios. Por exemplo, esse gerúndio aqui em genitivo, outro gerúndio em genitivo. Depois nós temos, por exemplo, esse verbo aqui no particípio passivo, né, no particípio pretérito, etc., né, que já nos podem dar alguma pista para fazer a tradução
desse parágrafo, né? Bom, vamos lá então, vamos um pouco organizar essa frase em diversas orações. Então diz assim, qui disciplinis. Ou melhor, vou ordenar um pouco a frase, né? Qui incumbunt disciplinis sacris. Podemos dizer assim uma primeira frase. Sim, podemos dividir aqui, né? Depois nós temos o outro verbo fruuntur, ou seja, fruuntur justa libertate. Depois nós temos um gerúndio ali, poderíamos deixar nessa segunda frase, mas vamos separá-lo aqui, né? Inquirendi, desculpe. Depois nós temos um nec non, que é duas negações, então é uma afirmação na língua latina, né? Ou seja, esse nec non significa e, né? E também. Mentem suam prudenter in isa periendi. Vamos ver. Depois a gente reorganiza a frase, né? Mas podemos colocar da seguinte maneira, porque por exemplo, bom, vamos deixar assim, depois eu já reorganizo, né? Inis aperiendi, vamos colocar mentem suam. 5. In quibus peritia gaudent. Aqui é o verbo que dá mais significado à frase, né? Na quinta posição aqui. E finalmente aqui nós vamos ter aquele ablativo absoluto, né? Chamado assim, ou uma construção de particípio com ablativo, que é servato debito obsequio erga magisterium ecclesiae. Okay. Bom, como de praxe, vou aqui também copiar para vocês no chat esse texto, de maneira que, caso depois queiram usá-lo, pode ser útil. Ok, então ficaria assim, então, né? Qui, ou seja, o pronome relativo, aqueles que incumbunt disciplini sacris, né? O verbo incumbere, ou seja, ter a incumbência, incumbem, pouco usado no português, né? Mas que tem a função, né? Tem a obrigação, tem a incumbência. Então, se a gente pega aqui o dicionário do Ernesto Faria e colocamos o verbo sentido próprio,
deitar-se sobre, pesar, descansar, né? Daí, por extensão, entregar-se inteiramente a alguma coisa, aplicar-se, ocupar-se, é uma boa tradução, ocupar-se, né? Porque significa que ele está debruçado, ele está deitado sobre isto, ou seja, ele tem a incumbência, né? O verbo cumbo no latim significa até mesmo que faz, por exemplo, uma ave, né? Com a sua ninhada, ali está deitado sobre, né? Acalentando a ninhada, etc. Então, se ocupa, se estende, né? Se debruça, daí aplica-se, se ocupa, né? Tem a incumbência, se lança sobre. Então, aqueles que se ocupam, disciplina sacris, é um verbo que vai pedir ablativo, então se debruçam sobre as disciplinas sagradas, ou seja, estudam, né, as sagradas disciplinas. Fruuntur justa libertate. O verbo fruor é um verbo depoente que significa desfrutar, né, gozar, né, ou seja, usufruir, fruor. E é um verbo que se constrói sempre com ablativo, constrói-se com ablativo, porque quem frui, né, quem usufrui, quem goza, goza de algo, esse algo vai em ablativo na língua latina. Ok? Então, por isso, justa libertate, essas palavras estão em ablativo, né? Aqueles, então, que se debruçam, né, ou seja, se ocupam das disciplinas sagradas, gozam de justa liberdade inquirendi. O verbo inquiro é o verbo investigar, buscar, né? Daí vem inquisitio, ou seja, a inquisição. O que é a inquisição? Uma investigação, né? Porque na Idade Média dava-se o caso de muito juízo sem uma investigação prévia, né? Então lá chegava o príncipe, o monarca, fazia um juízo contra tal pessoa sem ter investigado nada. Então se começou, antes de fazer o juízo, se fazer a inquisição, ou seja, se fazer a investigação. É necessário antes investigar, antes de julgar, né? Então foi um grande progresso para a civilização ocidental, que antes de fazer um juízo, para que o juízo não seja sumário, se faz antes uma investigação, né? Se dá direito ao acusado de uma ampla defesa, etc., né? Então, inquirendi é isso, de investigar, de buscar, de procurar, né? Aqueles que se ocupam das disciplinas sagradas gozam de justa liberdade de inquirir, ou seja, de investigar. Lembrem que eu expliquei para vocês que o gerúndio, uma das traduções possíveis é simplesmente a declinação do infinitivo, né? O infinitivo ele é indeclinável, no latim se declina através do uso do gerúndio. Então, por exemplo, procurar, de procurar, né? Para procurar, com o procurar, etc. Então ele vai usar o gerúndio. Aqui está o gerúndio no genitivo. Então eles gozam de justa liberdade de investigar. Neknon é um e, né? Duas negações no latim é uma afirmação, então esse nem não é um e também, né? E também bom, esse eu estou olhando aqui, daria para colocar até no final da frase esse inis. Acho
que fica mais claro o significado. Bom, total, né? Qualquer uma das duas traduções são possíveis. E, além disso, ou seja, eles gozam de liberdade, aperiendi, ou seja, de abrir. Aperio significa abrir. Abrir a sua mente, a sua opinião, ou seja, de manifestar a sua mente, né? O seu conhecimento. Aqui no Código de Direito Canônico que nós temos oficial em português, ele traduz como manifestar, né? O próprio pensamento, né? Mentem suam, ou seja, a sua mente, o seu pensamento. E, além disso, né, ou seja, eles gozam de justa liberdade de manifestar a sua mente, ou seja, de abrir a sua mente, literalmente, de manifestar o seu pensamento inis, ou seja, naquelas coisas in quibus gaudent peritia, ou seja, nas quais gaudent peritia. O verbo gaudeo é sinônimo de fruor. Gaudeo e fruor são sinônimos aqui nesse caso, né? Para não repetir a palavra fruor, fruuntur, eles colocam agora aqui gaudent, né? Então, nas quais gozam de perícia, ou seja, são espertos, de expertise, ou seja, são peritos, daí vem a palavra perito, né? Ou seja, o perito é aquele que tem perícia, ou seja, que tem conhecimento, que tem experiência, poderíamos traduzir, melhor tradução, né? Nos quais gozam de experiência, ou seja, são espertos, né? Daí vem também. Ok, então, repito até aqui, aqueles que se ocupam, se incumbem das disciplinas sagradas, gozam de justa liberdade de investigar e também de manifestar o seu pensamento naquelas coisas que, ou seja, inis, nas quais, né, in quibus, gozam de conhecimento, gozam de experiência. Servato, débito, sim. Faltou o prudente. Ah, sim, desculpa. Exatamente, então deixe-me olhar aqui. O advérbio, ele sempre modifica um verbo, né? Ou outro advérbio. Então, nessa frase, prudenter, ele está perto de... Deixa eu dar uma olhada aqui na frase, eu pulei sem querer. Non mentem sua prudenter. Ok, está perto de aperiendi. Exatamente, não é em vão essa palavra. Poderíamos colocar prudenter aqui. Porque, ok, quem é um teólogo, quem estuda a Sagrada Doutrina, tem o direito, né, de liberdade de investigação e também tem o direito de manifestar, só que prudentemente, a sua opinião. Vamos ver se no português... Exatamente, eles colocaram aqui, ó, de manifestar com prudência o próprio pensamento, ou seja, o fruto da sua investigação, sempre com prudência, né? Ou seja, não de modo desconsiderado, ele deve ter uma consideração, né? A consideração em vista de evitar escândalos, em vista da caridade, da união da igreja. Então, quem investiga pode manifestar o próprio pensamento, mas com prudência, né? Com consideração. A gente tem o exemplo de São Paulo, né? Ele, por exemplo, quando ele falava das carnes sacrificadas aos ídolos, ele dizia na carta aos Coríntios que o ídolo não é nada, né? O ídolo, esses deuses não existem, portanto, né, se o cristão come essa carne, mas ele tem essa consciência esclarecida, Paulo, ele fala, bom, não tem problema nenhum, pode comer carne.
Mas se eu vou escandalizar o irmão, então não voltarei mais a comer carne sacrificada, né? E é interessante que o próprio Paulo, São Paulo, ele muda de ideia depois do Concílio de Jerusalém, porque o Concílio de Jerusalém, ele decreta que os cristãos não devem comer carne sacrificada aos ídolos, né? E Paulo muda de parecer, ele, digamos assim, dá o devido obséquio ao magistério da igreja, né? Ou seja, qual era a opinião primeira de Paulo? Que o ídolo não é nada, que os deuses não existem e que o cristão pode tranquilamente, em consciência, comer carne, né, que vende no mercado, porque normalmente a carne antigamente, né, eles faziam sacrifícios aos deuses, ofereciam a carne em sacrifício e o resto vendiam no mercado. Então, comer carne era quase sinônimo de comer carne sacrificada aos ídolos, né? São Paulo fala, olha, os ídolos não existem, não são nada, não tem problema nenhum. Mas se eu vou escandalizar o irmão que é fraco, melhor não comer, né? Depois do Concílio de Jerusalém, se proíbe comer carne sacrificada aos ídolos, o cristão não pode comer carne sacrificada aos ídolos, e o próprio Paulo obedece, né? Ele faz esse devido obséquio para com o magistério da igreja, né? Então só concluo aqui a tradução. Servato debito obsequio, ou seja, conservando o devido obséquio, ou seja, a devida obediência, erga para com o magistério da igreja. Então, quem investiga tem esse direito, né, de manifestar o próprio pensamento, sempre com prudência, mas conservando o devido respeito, a devida obediência para com o magistério da igreja. Aqui, no cânon 218 oficial em português, eles traduziram a palavra, deixaram obséquio como obséquio, né? É uma palavra difícil de traduzir, porque obséquio vai significar muitas coisas, né? Obsequium, no latim, é aquele respeito religioso, é quase um temor sagrado, uma veneração sagrada, né? Então, nos textos clássicos, antes do cristianismo, quando nós encontramos essa palavra obsequium, está quase sempre no sentido religioso, do rito religioso, né? É quase aquele temor do sagrado. Sagrado, quando nós, né, estamos em um lugar sagrado, suscita no coração do ser humano um respeito sagrado, né? O sacro, ele suscita essa admiração sagrada. Portanto, não é só obediência ou submissão, né? Mas é quase uma inclinação sagrada, é obséquio nesse sentido. Aqui coloca a opção de tradução como deferência também, né? A deferência é esse respeito, essa submissão, né? Perdão. Então, o cânon pode ser traduzido assim. Vamos deixar então como obséquio. Mas o verbo servare significa conservar, manter, né? Mantido. O devido obséquio, erga, né? É uma preposição que pede acusativo. Olha só, preposição acus, né? Preposição de acusativo na direção de fronte de, em frente de, né? Ou seja, com respeito a paracon. Eu traduzi como paracon, né? Paracon, o magistério da igreja. Porque o Concílio Vaticano II nos fala, perdão, desculpem, que o magistério da igreja é quem interpreta autenticamente a divina revelação. É um intérprete autêntico das Sagradas Escrituras, da Sagrada Tradição da Igreja. Então, o teólogo, o investigador, né, o livre pesquisador sobre a fé,
né? O fiel qualquer que estuda tem o direito de uma liberdade de investigação, tem o direito de manifestar com prudência, né, com consideração, o seu pensamento naquilo que ele é perito, né, sempre observando, mantendo um devido obséquio, ou seja, uma devida obediência para com o magistério da igreja. Porque é ofício, é competência do magistério da igreja interpretar autenticamente o divino depósito da salvação, né? Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui se alguém... Ok, perfeito. Ok, voltamos então para o nosso texto para ver como estão as coisas e com isso a gente conclui. Então, podemos fazer a tradução, palavra por palavra. Aqueles que das disciplinas sagradas se ocupam, de justa liberdade gozam de investigar, né? Gozam de justa liberdade de investigar. Nec non, né? E além disso, aperiendi, outra vez, inquiriendi, aperiendi, estão no mesmo patamar morfológico, por assim dizer, né? Então esse nec está unindo inquiriendi com aperiendi. E de abrir mentem suam prudenter, né? Aperiender prudenter, ou seja, de abrir com prudência, prudentemente, a sua mente, o seu pensamento, né? Manifestar o seu pensamento, e naquelas coisas nas quais gozam de perícia, ou seja, gozam de conhecimento, de expertise, né? Nas quais eles são espertos, poderíamos traduzir. Servato debito obsequio erga magisterium ecclesiae, né? Conservado ou mantido o devido obséquio para com o magistério da igreja. Falei para vocês que o particípio passado, eu chamo ele particípio do bem, né? Porque dá para traduzir como português, o nosso particípio no português. Diferentemente do particípio presente, que nós temos de analisar a frase para fazer a melhor tradução. Então, observando o devido respeito, devida obediência para com o magistério da igreja. O que aconteceu aqui? Simplesmente o verbo ele se transformou em particípio, o sujeito do verbo, que é obséquio, foi colocado no ablativo, e o adjetivo, né, que estava com esse sujeito, também colocado no ablativo, e o particípio concordou com esse sujeito no particípio, né? Aquilo que nós falávamos do particípio absoluto, do ablativo absoluto, né? Tudo está no ablativo porque é uma oração subordinada. Poderíamos traduzir como uma oração causal, ou temporal, ou modal, né? Bom, depois voltaremos sobre esse tema aqui, tá? Então, seria sobretudo isso